Bom dia, professor. Bom Tudo dia. bem? Nós estamos realizando um trabalho sobre desaparecimento forçado da disciplina de Teoria Geral do Direito Penal, da professora Camila Prando. E nós estamos realizando uma campanha que se chama Quando Você Volta, que trata sobre desaparecimento forçado na ditadura militar. Então, nós gostaríamos, antes de começar a entrevista, que o senhor pudesse se apresentar, falar seu nome, formação, como que você se relaciona com o assunto, com o tema, como você trabalha com ele. Tá certo. Primeiramente, obrigado, Patrick, obrigado, Vitória, pela oportunidade de poder falar e de poder falar sobre esse assunto que é tão importante e que eu também já trabalhei tanto durante a minha vida, e dizer que vocês estão de parabéns por ter escolhido justamente esse tema. Bom, meu nome é Matheus Gamba Torres, eu sou professor do curso de História aqui da UNB, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou formado em História, com mestrado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina e tenho doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a faculdade de Direito, eu já começava a pensar, porque a gente ouvia falar de ditadura, isso foi nos anos de 97, por exemplo. Então a gente sabia da ditadura, sabia justamente da questão das comissões de mortos desaparecidos e sempre me vinha justamente essa questão de pensar o seguinte: olha, tá, e o judiciário, né? Onde é que estava o judiciário nessa história toda? Fala-se muito do executivo, fala-se do legislativo e do judiciário se falava pouco. E as garantias constitucionais? Será que havia processo? E essa dúvida ficou comigo até, principalmente, a faculdade de História, continuou comigo na faculdade de História. E na faculdade de História e no mestrado em História eu fui trabalhar justamente Justiça Militar e Ditadura Militar. E História, Ditadura Militar, Justiça Militar, enfim. E fui trabalhar justamente com um processo judicial da Justiça Militar, em que foram presas 42 pessoas em Santa Catarina. Quando a gente fala prisões, a gente está sendo muito... na verdade são sequestros, né? Então está sendo muito tranquilo. Na verdade foram sequestros, porque as pessoas foram sequestradas sem nenhum tipo de formalidade. Depois praticamente todas elas foram torturadas, enfim, ninguém desapareceu, por sorte. Mas todas foram processadas e julgadas e sofreram bastante com a ditadura militar. E no doutorado eu fui pesquisar justamente o STF, as decisões do STF sobre crimes políticos entre 64 e 70. O meu enfoque na época justamente era as pessoas que eram acusadas de crime contra a segurança nacional e como que o STF mantinha o seu discurso de imparcialidade para se manter como um poder e se dizer independente ainda de tudo que estava acontecendo, se manter a par da sociedade, enfim, dizer que como se eles tivessem sido independentes durante toda a ditadura militar. A questão do desaparecimento político vem junto para mim todos esses estudos sobre ditadura militar. Eu sempre, quando eu estudei justamente esses casos, eu percebi o seguinte: nossa, como seria fácil uma pessoa nesses casos, como eu mencionei para vocês, de sequestro, desaparecer. Como seria rápido o Estado agindo ilegalmente, o Estado agindo clandestinamente, não cumprindo nem as próprias leis que o Estado autoritário mencionou, nem as próprias leis que o Estado autoritário colocou. Ele sequestra uma pessoa e desaparece com ela. E isso sempre fez parte da minha perspectiva de pensar o seguinte: olha, um Estado clandestino, um Estado que age clandestinamente, ele tem sempre muita facilidade de fazer isso e de descumprir a própria lei, que ele mesmo gerou, que já era uma lei autoritária, que já era uma lei fascista, mas que ele pode descumprir porque ele entra na ilegalidade. Esse período da ditadura militar, ele é um período que, para a história, ela vem se desnudando no último período, principalmente a partir de iniciativas como a Comissão da Verdade, a Comissão da Anistia e outros mecanismos que o Estado brasileiro, nessa perspectiva da justiça de transição, de tentar reparar e reconhecer os erros cometidos pelo Estado naquela época. Então, a ditadura militar é um período que, por si só, é muito rico de informação, de registro do que a nossa história desenrolou para hoje. Sobre a ditadura militar,
você como historiador, quais os principais relatos você acha que são importantes registrar sobre esse período para ficarem assim resguardados na história? Eu acho que não existe um período específico ou uma informação específica para a gente falar sobre a ditadura militar. Eu sempre digo que tudo é importante. Então, quanto mais pesquisadores, mais iniciativas, mais pessoas estiverem pesquisando os mais diversos aspectos sobre a ditadura militar, melhor. Não existe nada que eu ache assim que seja uma coisa mais importante do que a outra. O que me chama a atenção, e que daí eu acho que daí vem historiador e vem alguém que é formado em direito, justamente é a questão jurídica. Como o judiciário, por exemplo, fecha os olhos para desaparecimentos, para torturas, para crimes contra a humanidade, durante todo o período, e vai fechar inclusive esses olhos em 2010 com o julgamento da lei de anistia, não condenando as pessoas que praticaram crimes contra a humanidade. O que chama mais atenção e que o que me chama mais atenção e que eu acho que chama a atenção da maioria das pessoas e o que fica justamente desse período é a questão dos crimes contra a humanidade. Tá? Eu não até assim, desculpa, a resposta pode estar sendo um pouco assim geral, um pouco geral, porque justamente assim todos os aspectos da ditadura militar eu acho que são passíveis de ser pesquisados. E eu não coloco o nível de hierarquia em termos de importância. Eu coloco aquela coisa assim, o que é mais importante eu acho que para um jurista. Para um jurista é importante ele ver justamente como se cria argumentos, se cria para dar um golpe de Estado, se cria argumentos para não se falar de tortura, como o fato de existir um judiciário não é garantia de que as leis serão cumpridas ou de que as garantias constitucionais serão cumpridas, e como a tortura e o desaparecimento forçado aconteciam às vistas, muitas vezes, do judiciário. Vou dar um exemplo sobre desaparecimentos forçados, sobre coisas que eu pesquisei. Mesmo na ditadura militar, toda prisão da justiça militar tinha que ser comunicada ao juiz. Existia uma incomunicabilidade com relação à sociedade, mas o juiz tinha que ser notificado de prisão de qualquer pessoa. Isso raramente era feito. As pessoas eram, por isso a palavra sequestro é uma palavra adequada. As pessoas eram sequestradas, eram torturadas, era feito a partir de torturas, enfim, inquéritos que colocavam a história do jeito que a polícia do exército, polícia militar, polícia federal, todas as questões de segurança queriam, e isso era feito, o judiciário, quando a pessoa não desaparecia, recebia esse preso, e as formalidades legais, que falta de notificação, que deveriam, digamos assim, tecnicamente anular esse processo, elas não eram respeitadas. Então eu vejo que é muito de acordo com a área de estudo que a pessoa vai colocar, é muito de acordo com o que a pessoa quer descobrir, e então eu sempre coloco o seguinte, que tudo é importante. Por exemplo, a questão econômica, que se fala muito, isso é um outro mito, que criou na ditadura militar. Mas houve desenvolvimento, e eu sempre digo assim, com dinheiro emprestado, que fez toda a dívida externa brasileira aumentar rigorosamente, que depois quem teve que pagar o pato foram os presidentes da democracia. Então, são discursos que têm que ser quebrados. Eu sou daqueles muito críticos, a ponto de dizer o seguinte, já me perguntaram isso uma vez, você vê alguma coisa de bom na ditadura militar? Tem alguma coisa positiva? Eu digo, não, eu não vejo nenhum aspecto positivo. Todos os aspectos que eu estudei ou já li são negativos no sentido de nada melhorar o Brasil. O Brasil não melhorou com a ditadura militar, piorou muito. Foi quebrado tanto a ordem democrática quanto foi quebrado todas as estruturas e desenvolvimentos que poderiam estar ocorrendo, sociais, econômicos, políticos, enfim. Vamos tentar aqui, professor, fazer um exercício com relação aos crimes da ditadura. Como o senhor bem elencou, a ditadura não apresenta aspecto positivo em nenhuma das suas ações. Chegaram a levantar, inclusive, mas a infraestrutura se desenvolveu. Era muito fácil desenvolver a infraestrutura. Tu faz o que tu quiser, aonde tu quiser, sem ninguém poder te impedir.
Com dinheiro emprestado. Com dinheiro emprestado. Então, tem uma série de coisas que precisa se desnudar para além do discurso do senso comum. Mas uma coisa que para a gente agora é importante é com relação aos crimes da ditadura. A ditadura não cometeu um crime somente quando quebrou a ordem democrática, com um golpe de Estado. Nós vivenciamos um Estado policial e um Estado policial que cometia terrorismo de Estado. A prática do Estado brasileiro, a Convenção dos Direitos Humanos trata como terrorismo de Estado. E eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esses crimes, os tipos de crime, nessa perspectiva do Estado da ditadura militar. A ditadura militar ela é caracterizada, e isso foi feito há pouco tempo, e é uma coisa que deve ser colocada em todos os termos para evitar jornais que falam que foi uma ditabranda porque matou pouco. O fato de ter matado menos que nos outros lugares, ou, digamos assim, o fato de ter menos mortes, digamos assim, não tira o terrorismo de Estado. Porque o terrorismo de Estado justamente vai ser a pressão colocada sobre uma determinada população para que haja determinada forma que o Estado quer que ela haja, tolhendo liberdades constitucionais. Então, por exemplo, os crimes da ditadura militar, a gente poderia citar a censura, por exemplo, a censura não é cercear o direito de liberdade de expressão de uma sociedade com censura prévia, sendo o Estado responsável por dizer o que você pode ou não ver ou ouvir. Para mim, isso é considerado crime. Sequestros sem ordem judicial. Agentes do Estado sequestravam pessoas com o objetivo de prestar esclarecimentos, de depor numa delegacia ou num órgão de repressão, para averiguação. E esses sequestros não tinham nenhum tipo de formalidade legal e era de propósito, justamente por isso. O crime de tortura, que daí eu acho que a gente não precisa nem se estender muito, a questão do crime de tortura mesmo, das pessoas saberem, e isso é terrorismo de Estado, as pessoas saberem, não explicitamente, mas implicitamente, que se elas forem presas, elas podem ser torturadas. E isso gera um medo coletivo na sociedade, justamente desse terrorismo de Estado. O desaparecimento forçado, justamente através desses sequestros, o desaparecimento forçado justamente é um crime que ele é a pessoa presa, torturada, a família não sabe onde é que ela está, e o Estado ele lava as mãos dizendo o seguinte: mas você não sabe onde é que essa pessoa está? Mas ele é seu parente. O que? Ele é metido em subversão? Então é culpa dele. Ele sumiu? Ele deve ser uma pessoa assim maluca e deve ter sumido efetivamente. Não, mas nós, Estado, como é que a gente vai achar ele se nem a senhora, sua mãe, sua irmã, sua esposa sabe onde é que ele está? Então, ou seja, culpabiliza a vítima, coloca justamente esse desaparecimento como não, a gente não tem como saber onde é que ele está. Sendo que foi o próprio Estado, clandestinamente, ilegalmente, que sequestrou essa pessoa, matou essa pessoa, à base de torturas ou por uma vontade explícita de acabar com aquela determinada pessoa, por ser um líder, por ser oposição, e isso vai fazer com que isso vai ser considerado justamente, isso não vai ser considerado crime porque não tem corpo, porque não se sabe onde está, porque era subversivo mesmo, o Estado não tem nada a ver com isso. Outra coisa que daí entra também na questão do terrorismo de Estado, eu vejo como um crime que perpassa toda a sociedade brasileira, que é a questão eu já mencionei, mas eu vou enfatizar um pouco, que é a questão do medo. Criar o medo na sociedade. Criar uma sociedade do medo. Dizer o seguinte: olha, você tem que obedecer o Estado. Não é porque o Estado tem razão ou porque, enfim, com garantias. É porque você deve temer o Estado. Você deve temer os comandantes. Você deve temer os seus comandantes em chefe, do golpe de Estado. Porque se você não temer, você vai ser responsabilizado. Então, a questão do pensamento único. E isso gera consequências até hoje. Tanto o medo na sociedade de questionar alguma coisa politicamente, quanto o medo de órgãos de repressão que existem até hoje. A questão da cidadania, de ao invés de tu
considerar o seguinte: não, existe um arcabouço constitucional que defende a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de questionar as autoridades. Eu não devo fazer isso, você não deve fazer isso, você não deve se meter em política, você não deve questionar as coisas. Né? Então, dos crimes, né, que eu considero, sem falar dos crimes ainda, a gente pode considerar dentro da tortura, existe várias subcategorias de crimes, por exemplo, contra as mulheres. Né? Pesquisei uma vez sobre as mulheres e as pesquisas elas colocam o seguinte, que a mulher ela sofreu 2 vezes, né? Porque tecnicamente ela estaria quebrando 2 padrões. Tanto um padrão político, de ser uma mulher militante de algum movimento, subversiva, como um padrão moral imposto pela sociedade, dizendo que ela não deveria ter se metido nisso porque o lugar de mulher era no privado. Então a tortura ela vinha 2 vezes mais forte. Além dos crimes sexuais. Que eu ia mencionar é e daí entra a questão dos crimes sexuais que foram praticados, né? Estupros coletivos, estupros feitos, coisas relacionadas à sexualidade, né? Era feito de uma forma muito forte, né, contra as mulheres. Então é mais um crime que é colocado pela ditadura militar. Os crimes, justamente, como eu falei, tortura, sequestro, crimes sexuais, desaparecimento de crianças, né, crianças que são tiradas dos seus pais, traumas relacionados justamente às crianças que foram torturadas, crianças que foram torturadas que tiveram seus pais, ouviram seus pais ser torturados. A questão do exílio também, aquela coisa do ame-o ou deixe-o, ou você é brasileiro e apoia o governo e, consequentemente, o Estado, que é uma coisa que a ditadura gosta muito de fazer, que é confundir o Estado com o governo. É uma coisa bem diferente, o Estado fica, né? Por isso que o Estado brasileiro aqui reconheceu os anistiados, porque o Estado fica, o governo muda. A ditadura ela coloca que se você é contra o governo, você é contra o Estado, então você não é brasileiro. Então as pessoas são banidas, as pessoas são desterradas, as pessoas perdem a sua nacionalidade brasileira. Isso aconteceu muito durante a ditadura. Você vai para outro país, banido por crime político, e você perde sua cidadania brasileira. Né? Então você perde seus direitos de cidadão brasileiro e vai ter que constituir sua família num lugar que você não conhece, sem sua família, sem emprego, sem nada. Ser obrigado a se mudar. Então isso também é um crime da ditadura militar, assim, desterrar as pessoas, esse banimento forçado. Para a gente já caminhando para o fim, tranquilo. Sobre a questão dos desaparecidos desse período, nós temos uma série de registros, casos que até hoje não foram elucidados, uma série de pessoas em que os entes, os seus familiares não tiveram acesso a informação alguma e que até hoje estão sem solução. São os casos de registro de desaparecimento forçado, são inúmeros. A Comissão da Verdade apresenta um número de mais de 200 pessoas, que pode chegar a mais de 1.000 pessoas para algumas condições. Eu queria saber que você falasse um pouco sobre os desaparecidos e, junto com isso, para a gente finalizar, você falar sobre um caso emblemático que você tem na memória, que estudou sobre os desaparecidos. Primeiro, falando justamente do desaparecimento, né, acho que eu penso que talvez a coisa mais cruel da ditadura militar, assim. Talvez é difícil hierarquizar, né, como eu já falei, mas é uma das coisas que eu considero mais cruéis, porque a pessoa é sua opositora, o Estado age clandestinamente, te tortura, te mata, né? O Estado te mata por questões políticas, se é que existiria alguma justificativa, não existe mais. O Estado te mata, ele não dá o direito nem à sua família de saber que você está morto. Então, para a família, é uma pessoa que talvez volte, você não sabe, é incerteza. Então a crueldade está ainda no fato de, além de você ter quase certeza que a pessoa morreu ou foi desaparecida, é justamente essa coisa da quase certeza. Você não passa pelo luto, você não passa pela questão de enterrar o seu ente querido, você não passa na questão de ficar com aquela tristeza do luto e de justamente superar. A partir do momento que você é um desaparecido político, a sua família não sabe onde você está. Né? Então, esse crime de desaparecimento forçado,
É um crime que eu considero um crime permanente, né? Ele não acaba justamente com o fato das pessoas descobrirem que ele é um desaparecido, afim, porque não se sabe nem onde se está o corpo da pessoa. Então é uma coisa extremamente cruel, né, do desaparecimento forçado, justamente porque as pessoas não têm notícia e o Estado não se responsabiliza por uma morte que ele fez. E os agentes do Estado acham que isso é uma coisa que é passível de acontecer durante um período ditatorial. Então, vejam, o Estado agindo clandestinamente, te torturando, te matando, não avisando os teus familiares onde você está o corpo, nem para dar um enterro digno que para a família nem dar o direito das famílias chorarem seus mortos. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito forte, né, com relação ao desaparecimento forçado. E, claro, que está entre os crimes contra a humanidade que os ditadores brasileiros cometeram e seus subordinados também cometeram. Falando do caso específico, eu vou trazer para vocês aqui, até eu trouxe aqui no meu computador, que acabou parando aqui, mas tudo bem, de um caso como eu sou de Santa Catarina, sendo um pouco bairrista, trazer um caso aqui da biografia e do catarinense deputado que ficou famoso, que é razoavelmente famoso. Eu vou dizer que eu gostaria de falar normalmente das pessoas que na história a gente chama de anônimas, né? Porque são muitos desaparecidos que as pessoas em geral não falam. E esse deputado que eu vou mencionar, ele é inclusive nome do auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é o Paulo Stuart Hart. Paulo Stuart Hart, ele é filho de pastores presbiterianos. Ele é catarinense, nascido em Evaldo Oeste, que depois virou Joaçaba. E ele morou nos Estados Unidos, era formado em Sociologia. Ele nasceu no Brasil, mas ele estudou nos Estados Unidos, formado em Sociologia. E quando ele volta para o Brasil, ele se envolve justamente com o Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba e funda diversos sindicatos. Ele era do PTB no primeiro momento, depois ele muda de partido, porque não tem apoio dentro do próprio partido. Mas ele funda diversos sindicatos. É candidato a prefeito de Joaçaba, perde a eleição por poucos votos. E depois ele vai se eleger deputado estadual. Se elegendo deputado estadual, ele vai criar cooperativas de pescadores para acabar com os atravessadores. Isso durante a década de 60, começo da década de 60. E vai criar, inclusive, a FECOPESCA, em Santa Catarina, que é justamente a Federação dos Sindicatos e das Cooperativas de Pesca. O Paulo Stuart Hart, ele vai justamente ser um candidato ligado aos pescadores, ao pequeno, a essas pessoas que sofriam, digamos assim, com o domínio econômico. Ele vai ser também um caso emblemático, porque, diferente de muitos que foram caçados pelo AI-5 e caíram na clandestinidade, o Paulo Stuart Hart, ele era deputado estadual, e ele foi caçado pela própria Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os próprios colegas o caçaram. O que aconteceu? Teve o golpe de Estado, foi feito um dossiê pelas Forças Armadas, porque ele contrariou muitos interesses, já contrariava interesses dos atravessadores, enfim. Ele foi caçado, foi feito um dossiê contra ele, um dossiê das Forças Armadas, da Marinha, por exemplo, contando justamente todas as suas atividades consideradas, então, subversivas, né? De abrir sindicato, de ter envolvimento com os movimentos sociais, enfim. E esse dossiê vai ser apresentado aos deputados e ele, com base nesse dossiê, ele vai ser caçado e até eu estava vendo ontem o Diário Oficial que o caça como alguém que agiu colocando as classes sociais em desordem, então descumprindo a Lei de Segurança Nacional. Então ele é caçado 2 meses depois do golpe de Estado pela própria Assembleia, pelos próprios pares. Então isso é uma coisa muito forte, querendo dizer o seguinte, olha, não era só o executivo mau, que era mau mesmo, mas não era só o executivo ditatorial, as pessoas compravam esse discurso justamente. Mas falando do desaparecimento, o que acontece? Depois disso, ele vai para a clandestinidade, ele fica bastante tempo clandestino, ele vai para Cuba, faz cursos, se asila no México e ele volta para o Brasil. Volta para o Brasil para militar na Ação Popular, que depois vai virar Ação Popular marxista-leninista.
que até aqui vai participar também o Onestino Guimarães. O Onestino Guimarães também. Ele militava justamente nesse movimento e o caso do desaparecimento dele foi relatado, tem duas versões. Eu vou falar de uma delas que é a mais conhecida, que ele estava, isso era o ano de 1973, nos primeiros dias de setembro, ele estava com um companheiro fazendo militância, indo de São Paulo para Mauá, pegando um trem, e ele estava com um companheiro chamado Oswaldo Rocha, e eles estavam no trem e perceberam que tinha gente da repressão no trem e que provavelmente eles iriam ser presos. O que aconteceu? Ele comentou, eles combinaram o seguinte: Oswaldo, você desce no próximo ponto e eu vou descer só no outro. E foi a última vez que o Paulo Stuart Reich foi visto. Esse companheiro dele, ao descer do trem, ele foi para casa e em casa ele foi preso. E foi barbaramente, foi preso, foi levado para o doicote com o exército de São Paulo, foi barbaramente torturado. E na sala de tortura ele vê a blusa do Paulo Stuart Reich no chão. Ou seja, um grande indício de que ele foi torturado e foi levado ali mesmo. É a lógica da coisa. Mas foi o último vestígio, foi a última... existem outros relatos de pessoas na prisão também que falaram que viram, que deram declarações de tê-lo visto na prisão, e gente que no segundo exército, no doicote do segundo exército, e teve justamente gente que viu placas com o nome dele e as plaquinhas de pessoas que precisam de medicamentos dentro do próprio doicote, ele precisaria de colírio. Então foram as últimas informações que se tem sobre o Paulo Stuart Reich. Ele desapareceu, claro que ele foi morto sob tortura. E uma coisa interessante é que o irmão dele, o Jaime Wright, ele foi junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes, foi quem organizou o Brasil Nunca Mais, né? Que justamente com a luta dele tem um livro muito bom que eu sempre indico, que é... agora esqueci o nome. É um universo, um nome que não parece nome de livro político, universo, enfim, agora não me lembro do nome. Mas enfim, ele ajudou, que mostra como eles organizaram o Brasil Nunca Mais, como eles conseguiram organizar justamente esse projeto. E foi o irmão do Paulo Reich, com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que organizou. As últimas informações que se tem sobre o Paulo Reich foi do DOPS, quando abriram os documentos do DOPS de Curitiba, no Paraná, e que constava lá na ficha ele com outros militantes e constava o nome dele como falecido. Mas até hoje não se sabe o paradeiro do corpo do Paulo. E a sua prisão, ela não foi nunca formalizada. Então é um exemplo que eu considero emblemático porque tem todos os aspectos do Estado, de como o Estado agia, como o Estado agia. Isso é muito importante frisar. O Estado agia de forma clandestina, não foram excessos. O Estado agia de forma clandestina e sistemática para acabar e desaparecer com determinados inimigos políticos. E a sistemática da tortura era algo estatal. Então fica aí a falar do caso do Paulo Stuart Reich, né, que foi caçado pelos próprios pares, que foi desaparecido no doicote sob tortura, né, e que lutava justamente contra a ditadura militar e por isso virou um inimigo do Estado e que até hoje a gente não sabe onde está o corpo do Reich, né? Não teve como enterrar. Ele foi anistiado político, teve diversas homenagens. Em Santa Catarina tem uma rodovia que se chama Paulo Stuart Reich, que queriam mudar o nome, mas por pressão popular não conseguiram, né, para botar o nome de uma outra pessoa, mas em homenagem justamente a ele. E a Comissão da Verdade em Santa Catarina também era Paulo Stuart Reich. Tá, okay. Muito obrigado, professor. De nada, eu que agradeço e parabéns pelo projeto. Tá, okay. Muito obrigado.